O Vasco vai voltar a jogar no estádio Mané Garrincha. Mas desta vez, a notícia é boa. Léo Jardim está na lista do técnico Dorival Júnior. Convocação acontece nesta sexta-feira. Renovação do Verratti é um assunto engavetado. Não será discutido nos próximos dias, não. Eu vou te explicar. A MLS, futebol norte-americano, está de olho no Vasco. Muito fácil de entender. Primeiro assunto, Pablo Verratti. A renovação do contrato do Verratti é um assunto que, por hora, está na gaveta. E é muito fácil de se entender. O principal da renovação, nós já temos desejo do Vasco e desejo do atleta. Só por aí se consegue sentar na mesa. Inclusive, já se sentaram na mesa. Vamos para os valores? Aí pega. Por todos os lados. Primeiro, o Vasco reconhece a valorização do Verratti. O Verratti reconhece que talvez este seja o seu último grande contrato profissional. O dinheiro para o Pablo Verratti, de onde vem? Nem o Vasco, por enquanto, sabe. Por uma questão muito simples, e que o Verratti reconhece também. Não sabemos quais as competições que o Vasco vai disputar no próximo ano. Nem o próprio Verratti sabe quais as competições importantes que ele terá que marcar os gols. Por esse reconhecimento do Vasco e do Verratti, esse assunto, por enquanto, está na gaveta. Porque se o Vasco jogar uma Libertadores da América, é um outro orçamento que o Vasco tem, é um outro time que o Vasco terá que formar. É uma outra grana que o Vasco terá que ter, não só para o Verratti, mas também para contratar outros jogadores. Então a renovação do Verratti esbarra nesse ponto. Não esbarra no ponto de vai renovar ou não. O ponto é por quanto será renovado. Há que se esperar, para que o Vasco tenha uma noção do time que ele terá e das competições que ele vai disputar e da arrecadação que ele vai ter. Se o Vasco jogar uma Libertadores da América, a arrecadação, não só por conta da competição, mas sim para prospectar patrocinadores. E há outro detalhe, aonde o Vasco vai jogar? Não terá São Januário. Esta pergunta, aonde o Vasco vai jogar, é muito relacionada a dinheiro que o Vasco irá receber. Bom, uma coisa é a gente falar que o Vasco terá garantia de 3 jogos na Libertadores da América no Maracanã. Você tem a garantia de grandes rendas. E a outra é não ter esses jogos, ou ter esses jogos em outro estádio. Então, Pablo Verratti, assunto encaminhado, mas por enquanto na gaveta, ok? Há que se esperar um pouquinho. Léo Jardim está na lista do técnico Dorival Júnior. A lista é extensa, gira em torno de 45 nomes, o Léo Jardim está lá. É bom lembrar, o Léo Jardim já foi convocado pelo técnico Dorival Júnior na primeira convocação para os jogos contra a Inglaterra e Espanha, no lugar do Ederson, que foi cortado por contusão. O Léo Jardim não estava na primeira lista com 3 goleiros, mas o quarto foi ele, com o Ederson machucado. Então ele continua na lista e é possível. É possível, pela fase dele, que ele seja relacionado agora, já de cara, para os jogos das eliminatórias. Convocação acontece nessa sexta-feira. Seria bacana, bom pro Vasco a presença do Léo Jardim. Bom falar também, tá? O Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro de 25, o Verratti também. A renovação do Léo Jardim é do mesmo patamar do Verratti. Há que se esperar um pouquinho. Até para saber se o Léo Jardim é um goleiro de seleção brasileira convocado ou não, porque é um bônus no contrato por conta dessas convocações aí. Então o Léo Jardim também é um assunto de renovação que o Vasco vai precisar esperar e o Léo Jardim sabe disso. Os 2 contratos só em dezembro de 25 é que eles vão terminar com o Vasco da Gama. Mané Garrincha, o Vasco voltará a jogar lá, mas agora é uma boa notícia. Por quê? Porque o jogo é contra o São Paulo. Mando de campo do São Paulo. Então aquele incômodo do torcedor vascaíno em sair de São Januário para enfrentar o Palmeiras em um estádio neutro, agora o jogo virou. O Vasco jogaria contra o São Paulo no Morumbi, a partida agora será em estádio neutro no Mané Garrincha. Então uma boa notícia para o Vasco ter que jogar de volta no Mané Garrincha e não no Morumbi diante do São Paulo. Foi o São Paulo quem negociou. Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Futebol norte-americano de olho no Vasco. Fácil de entender, fácil de se explicar. Já não é de hoje. Tanto é que o Thales Magno foi vendido para MLS. Acabou não emplacando como se esperava. Mas outros jogadores sim, estão emplacando demais. Primeiro, Evander, cria do Vasco. O Evander tem 28 jogos na MLS. 15 gols. 18 assistências. É um número altíssimo, altíssimo do Evander. Gabriel Peck tem 33 jogos,
São 15 gols, 14 assistências. É um número altíssimo do Gabriel Peck, que hoje, inclusive, é a sensação da MLS. Orellano, jogador do Vasco, ainda pertence ao Vasco, já marcou 10 gols nessa temporada nos Estados Unidos. Você sabe quantos gols o Orellano tinha em toda a carreira dele? 12. Em toda a carreira, 12. Só nessa temporada nos Estados Unidos tem 10. Há um recorte que precisa ser feito. A fragilidade da MLS. Tudo isso acaba potencializando alguns jogadores. Mas não importa. Estão dando conta do recado e performando nessa liga que tem o Messi e tem também o Luizito Soares. Deixa aqui o seu comentário sobre toda essa polêmica envolvendo a arbitragem. Grana de Brasília, você vai entender a cota que o Vasco recebeu para vender o jogo com o Palmeiras para o estádio Mané Garrincha. Preparação para o jogo do Cruzeiro. Domingo tem um grande jogo lá em Minas Gerais. Vambora? Então vamos para cima, porque é o Trem Bala da Colina que está pedindo passagem e você se inscrevendo aqui no seu canal. Muito obrigado. Olha, ontem, no nosso Café Vascaíno, eu falava sobre a cobrança que o Payet precisa sofrer. Uma chacoalhada num camisa 10 que recebe um salário superior a R$1,5 milhão. A entrega é muito pouca. Na live que eu fiz ontem à noite, se você não assistiu, no fim do vídeo tem um link para você clicar e assistir essa live, foi muito legal. Eu falo sobre o posicionamento. Eu não defendo que o Payet tenha que ir embora do Vasco, não, torcedor. Dá, inclusive, para jogar com o Coutinho. Por que não jogar no 4-4-2? Ontem eu fiz um desenho tático com as peças à disposição. Só que para Coutinho e Payet jogarem juntos, o Payet tem que entregar mais do que está entregando. Nos poucos minutos que o Coutinho está em campo, ele entrega mais do que o Payet, que fica uma minutagem muito maior, porque o Coutinho está voltando de contusão. Então, assim, são dois jogadores caros, dois jogadores talentosos, porém de intensidade muito diferentes. O que eu defendo é chacoalhar o Payet, para ele entregar o que dele se espera. É muito pouco. Uma assistência em 15 jogos, que é o gol do João Vitor contra o Vitória, é muito pouco. Bola parada, alçar na área, é pouco, é pobre. Tem participação do técnico Rafael Paiva nisso também. Ele precisa encontrar formatos diferentes para o Vasco não ficar previsível. O que é o Vasco previsível? Previsível. Desce pela esquerda, Piton cruza pro Verratti. Se o David estiver lá, Verratti. Se o Payet pega a bola, Verratti. É sempre assim. Ah, então tá bom, bola parada. Dentro da área. Não tem uma jogadinha trabalhada. 1-2 para movimentar. Claro que pode ser que a ausência do Coutinho interfira nisso. Pode ser. Pode ser um detalhe que faça a diferença. Mas no final do vídeo, assista a live de ontem. É muito legal para a gente poder debater também sobre esse tema. Bom, eu quero falar, antes de entrar no tema arbitragem e também dinheiro, aqui no nosso Café Vascaíno, porque são dois temas que ontem foram debates nos grupos que eu participo de WhatsApp, né? Eu peço a você, não esquece, dando like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal hoje. Quero falar sobre a matéria que foi publicada pelo GE e que gerou uma revolta nos grupos de WhatsApp. Pô, mas como, cara? 7,5 milhões de renda, o Vasco levou 1,5 milhão, essa 777, essa diretoria do Vasco. Gente, vamos entender o cenário. Quando esse jogo foi vendido lá atrás, na gestão da 777, e a matéria tem muita pertinência quando aponta que a ambição não era esportiva e sim financeira, o valor é muito bom financeiramente comparando a jogar em São Januário. Tecnicamente e desportivamente é uma outra discussão. Nunca São Januário deu líquido, lucro, 1,5 milhão para o Vasco. Em nenhum jogo dessa temporada ou das demais. Por quê? A renda em São Januário nunca ultrapassa R$1,5 milhão. Aí você tem que deduzir as despesas, iluminação, quadro móvel, tudo isso. O Vasco, se tiver uma renda de R$1,5 milhão hoje em São Januário, no barato, ele vai ficar com pelo menos, muita sorte, metade. Pô, Fábio, mas aí leva o jogo para Brasília, equilibrou para o Palmeiras, ele sentiu-se em um campo neutro. Tinha muito vascaíno, aliás, mais vascaíno do que palmeirense. Só que quando essa venda é feita, ela é feita lá atrás, no momento que ninguém sabia o que ia acontecer na temporada. Óbvio que abrir mão de São Januário é abrir mão da parte desportiva. Aí eu concordo plenamente. Como a diretoria não irá fazê-lo na semifinal. Não é inteligente levar o jogo com o Atlético Mineiro para o Maracanã. Por mais que a renda possa chegar a 4 vezes mais São Januário. Pode bater 6, 7 milhões, 4, 5 vezes. Legal, financeiramente vai explodir de ganhar dinheiro o Vasco. Legal. Despesas altíssimas no Maracanã. Que o Vasco bata 7 milhões de renda no Maracanã. Despesas altas e leve 5 milhões para casa. Pô, sensacional. O São Januário ia bater 1 milhão no máximo, 700 mil ali. Peraí. O Atlético vai se sentir confortável no Maracanã. Não vai ter aquela pressão de São Januário. Claro que cabe 3 vezes mais o público de São Januário. Perfeito. Só tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Quem passar para a final da Copa do Brasil já garante no mínimo 30 milhões de reais em premiação, porque é o prêmio do segundo colocado. Logo, você sair de São Januário, em que você pode ter um lucro, vamos arredondar, de R$1 milhão, levar para o Maracanã, com muito boa vontade, arredondando, 5 milhões. Ah, muito legal, 5 vezes mais o lucro. Poxa, eu vou levar para São Januário para Maracanã. Detalhe, você pode ter 30 vezes mais com a premiação. E é isso que a diretoria do Vasco entendeu. Faço pressão, Atlético vai se sentir desconfortável em São Januário, na bola, mas a torcida em cima, caldeirão, mas o Vasco com a maior chance
de levar a vaga para a final e aí faturar 30 milhões. Ao invés de 5 vezes, faturar 30 vezes no lucro, só na premiação. É muito mais inteligente e foi a decisão do presidente Pedrinho. Mas em Brasília, Azevedo, o Vasco levou o jogo para lá, vendeu por R$1,5 milhão, cota fixa, com as despesas todas pagas, o Vasco botou R$1,5 milhão no bolso. Mentira, Azevedo, porque a 777 antecipou 500 mil. Verdade? A SAF do Vasco tem que cobrar. Onde é que foi parar esses 500 mil antecipados? R$1,5 milhão no bolso, 500 antecipado, o Vasco pegou 1 milhão agora, mas todas as despesas pagas. Esse valor o Vasco não conseguiria em São Januário, mas abriu mão da parte esportiva. Consegui fazer entender o raciocínio? Eu não abriria mão, como o Pedrinho não abre mão agora, da parte esportiva. Mas só quando a venda acontece lá atrás, ninguém sabia o momento do Vasco agora. Mas eu não abriria mão. Ponto. Uma coisa é levar Vasco e Vitória para Brasília. Vasco e Palmeiras não. É pressão dentro de casa. Joguei na tela para você aí a nota da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em que o Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, com os dados disponíveis e divulgados, analisou o lance polêmico envolvendo Vasco e Palmeiras. E aí ele fala exatamente da ida ao VAR, porque há uma indução ao erro, à revisão do lance, se foi dentro ou fora, fornecendo as imagens. Se foi estabelecido em reunião que o VAR não deveria falar para não induzir. O que nós acompanhamos no Brasil são os árbitros de vídeo sendo protagonistas, querendo aparecer mesmo, com a conivência da CBF e da FERJ. A FERJ se apropria de um momento para tentar fazer com que o torcedor entenda que ela está ao lado do seu filiado, e tem que ser assim mesmo, só que o Campeonato Carioca nem VAR tem em todos os jogos, sob a alegação de que é muito caro, só nos clássicos, semifinais e finais. E quantos erros aconteceram? Os nossos árbitros são ruins. É o poste mijando no cachorro. A FERJ vem aparecer no momento em que a torcida está pistola com a CBF. Tem razão quando diz que os árbitros de vídeo estão querendo aparecer, mas no VAR da FERJ também aparecem. Eles são ruins. Ponto final. A discussão continua. Foi mão, não foi mão? Tinha que chamar, não tinha que chamar? Essa discussão vai continuar, mas ela vai muito além, porque eles são ruins. Tecnicamente, brigam com a imagem, brigam com a regra e criam novas regras, sob o argumento de que estão na interpretação. Aí, meus amigos, é a famosa regra que não está no livro, é aquela última que não está na literatura da arbitragem. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias para você acompanhar tudo e não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande abraço no teu coração. Esse aqui é o vídeo do Vasco da Gama, o maior clube brasileiro. Tamo junto, um grande abraço, até mais.